Preciso de um herdeiro, e você vai me dar um, disse o milionário à virgem. A porta do escritório se fechou com um clique seco, e o silêncio pareceu crescer até ocupar tudo. Antes que você continue, me diga nos comentários de onde está assistindo, se acredita que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. E já deixa o like e se inscreve para não perder essa história. Ele não levantou a voz. Não precisou. O contrato repousava sobre a mesa de vidro como uma sentença elegante. Preciso de um herdeiro, e você vai me dar um. A frase ficou suspensa, pesada, enquanto o coração dela batia alto demais para um ambiente tão caro. Ela permaneceu de pé, mãos entrelaçadas à frente do corpo, sentindo mais frio do que o ar-condicionado podia explicar. O prédio inteiro brilhava por trás das janelas, mas dentro dela só havia sombra e perguntas. Virgem invisível para o mundo, acostumada a limpar rastros de poder alheio, nunca imaginou ser chamada para aquele andar por algo além de trabalho. Não houve grito, nem lágrimas, apenas uma respiração presa e um olhar procurando o chão polido, como se ali houvesse alguma resposta que não doesse. Ele observava em silêncio, ajustando as mangas da camisa como fazia em reuniões importantes. Para ele, tudo começava e terminava em acordos. Família pressionando, sobrenome exigindo continuidade, um herdeiro como peça final de um império construído com disciplina. Mas algo naquela jovem imóvel, naquela contenção quase frágil, não se encaixava nos gráficos da sua vida. O pedido era direto, quase cruel na honestidade. Ainda assim, havia uma tensão nova no ar, algo que não constava em nenhuma cláusula. Do lado de fora, a cidade seguia viva, carros passando, luzes piscando, gente se tocando sem pensar. Ali dentro, dois mundos colidiam sem saber como seguir. Ela sentiu o peso da palavra herdeiro, como se fosse maior que ela mesma, maior que o prédio. Ele, pela primeira vez, percebeu que não estava negociando números, mas destino. E naquele instante suspenso, antes de qualquer resposta, algo silencioso começou a mudar, mesmo que nenhum dos dois soubesse ainda o quê. Ela trabalhava quando a cidade dormia. Conhecia o edifício por dentro, como quem conhece o próprio corpo cansado. Os corredores longos, o eco dos passos, o cheiro de produto de limpeza misturado ao luxo que nunca lhe pertenceu. Às 9, as luzes dos escritórios se apagavam uma a uma, e ela começava a existir sem ser vista. Vinha de um bairro simples, onde as casas se encostavam como gente tentando se proteger do mundo. Dividia um quarto com a irmã, sonhos com o silêncio, e nunca imaginou que aquele prédio guardava mais do que pó e segredos. O mundo dele era o oposto. Começava cedo, terminava tarde, sempre cercado por vozes que pediam decisões, assinaturas, resultados. O sobrenome pesava como uma herança que não permitia falhas. Jantares longos, taças de cristal, conversas sobre legado. A palavra herdeiro surgia em todos os encontros familiares, dita com sorrisos calculados e cobranças disfarçadas de afeto. Para aquele círculo, continuidade era obrigação, não escolha. Amar, se existisse, vinha depois. Ele aprendeu cedo a organizar a vida como quem organiza um império, deixando sentimentos em pastas que raramente abria. O prédio onde seus caminhos se cruzavam era um símbolo disso tudo. Mármore, vidro, silêncio caro. Durante o dia, fervilhava de decisões que mudavam destinos de gente que ele nunca veria. À noite ficava vazio, entregue às mãos discretas de quem limpava, organizava, restaurava. Ela passava pano nas mesas, onde contratos milionários eram assinados, sem saber nomes, sem imaginar histórias. Ele deixava o escritório acreditando que tudo estava sob controle. Nenhum dos dois percebia que aquele espaço neutro estava prestes a se tornar cenário de algo irreversível. No bairro dela, o tempo tinha outro ritmo. O barulho vinha das conversas na calçada, do rádio ligado cedo demais, da vida acontecendo apesar das dificuldades. A virgindade nunca foi escolha consciente, apenas consequência de uma vida dedicada a sobreviver e cuidar. Não havia espaço para romances, apenas para responsabilidade. Ela acreditava que certas coisas não eram para gente como ela. Amor parecia distante, quase um luxo. O máximo que conhecera fora um beijo tímido,
perdido no passado, guardado mais como curiosidade do que como desejo. Já ele morava em um apartamento amplo demais para uma pessoa só. Tudo era limpo, organizado, impessoal. As janelas mostravam a cidade de cima, mas não traziam calor. As noites eram silenciosas, interrompidas apenas por ligações de negócios ou mensagens da família lembrando o que ainda faltava. Um herdeiro não era apenas um filho, era a resposta a uma cobrança antiga, a peça que fecharia um ciclo. Ele nunca parou para pensar em quem dividiria esse peso com ele. Até aquela noite. Assim, dois mundos que jamais deveriam se tocar começaram a se aproximar sem perceber. Não por romance nem por acaso, mas por necessidade e silêncio. Ela carregava humildade e medo. Ele, poder e obrigação. O contraste era grande demais para ser ignorado, e naquele cenário de luzes apagadas e vidas acesas por dentro, o destino começou a desenhar uma linha invisível entre os dois, preparando o terreno para escolhas que nenhum contrato conseguiria controlar. Ela sempre entrou nos lugares pedindo licença, mesmo quando não precisava. O corpo pequeno, os passos contidos, o olhar atento a não incomodar. Aprendeu cedo que existir sem chamar atenção era uma forma de proteção. No trabalho, movia-se com cuidado, como se cada gesto pudesse ser julgado. Em casa, dividia o pouco que tinha com a irmã, guardando para si apenas o cansaço e pensamentos que nunca dizia em voz alta. A virgindade não era um símbolo, era apenas silêncio acumulado, uma parte dela que o mundo nunca exigiu, até agora. Por dentro, havia uma força que ela mesma não reconhecia. Uma dignidade discreta feita de rotina, de resistência diária. Não sonhava alto, mas sonhava fundo. Queria estabilidade, queria paz. Quando ouviu aquela proposta absurda, sentiu medo, sim, mas também algo novo. A sensação de ser vista, mesmo que da forma errada. A palavra herdeiro soou distante, quase irreal, mas o olhar dele a trouxe para o presente. Pela primeira vez, alguém poderoso demais falava com ela como se sua existência tivesse peso. Ela não respondeu de imediato, porque nunca fora ensinada a decidir coisas grandes. As decisões sempre vinham prontas. Trabalhar, ajudar, aguentar. O coração batia forte, as mãos suavam, mas havia algo firme no fundo do peito, um limite que ela ainda não sabia nomear. Não era ambição, nem romance. Era respeito próprio tentando respirar. Mesmo assustada, ela não se sentiu pequena. Sentiu-se testada, como se aquela situação revelasse quem ela realmente era, quando ninguém mais decidia por ela. Ele começou a notar detalhes que ninguém via. O jeito como ela ajeitava o cabelo antes de falar, como pedia desculpa com os olhos, mesmo sem errar. A fragilidade aparente escondia uma coragem silenciosa. Isso o desarmou. Ela não era parte do cenário, não era invisível. Era uma mulher diante de algo maior do que ela, escolhendo não fugir. Aquilo despertou nele uma curiosidade diferente, quase um respeito involuntário que não constava no plano inicial. No fundo, ela só queria sair daquela sala inteira, voltar para o anonimato seguro. Mas também sentia que sair sem dizer nada seria abandonar a si mesma. Respirou fundo, sustentou o olhar por segundos que pareceram eternos. Não havia resposta ainda, apenas presença. E naquela quietude tensa, a protagonista começou a nascer de verdade, não como vítima de um acordo, mas como alguém capaz de transformar o próprio destino, mesmo sem saber como. Ali, entre o medo e a possibilidade, ela deixou de ser apenas a mulher da limpeza. Tornou-se o centro de uma história que exigiria dela mais do que submissão. Exigiria voz, escolha e tempo. E mesmo sem perceber, ela já dava o primeiro passo simplesmente por permanecer ali, inteira, diante de alguém que sempre acreditou controlar tudo. Ele sempre foi chamado de frio e nunca se incomodou com isso. No mundo em que cresceu, frieza era eficiência. Aprendeu a ouvir sem reagir, a decidir sem hesitar, a separar pessoas de resultados. O pai dizia que sentimentos confundem, e ele acreditou. Construiu fortuna, respeito e uma reputação impecável, mas carregava um vazio que nunca foi discutido à mesa. O herdeiro não era um desejo íntimo,
era uma exigência externa que ele aceitou como lei. Cumprir expectativas sempre foi mais fácil do que questioná-las. Por trás do terno caro e do olhar calculado, havia um homem cansado de provar valor. Cada reunião familiar era um lembrete de que tudo o que tinha ainda não bastava. A ausência de um sucessor era vista como falha pessoal, quase uma traição ao nome que carregava. Ele se sentia pressionado, cercado, encurralado por um tempo que não esperava. A ideia do acordo nasceu assim, sem romance, sem poesia. Uma solução prática para um problema antigo. Pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo. Quando a viu pela primeira vez, não prestou atenção. Era apenas mais uma funcionária noturna, parte da engrenagem silenciosa que mantinha tudo funcionando. Mas naquela noite, ao chamá-la ao escritório, algo fugiu do controle. O contraste entre a postura dele e a dela expôs uma desigualdade que ele sempre ignorou. Pela primeira vez, percebeu o peso real do que estava propondo. Ainda assim, manteve a voz firme, como se a segurança pudesse apagar qualquer dúvida moral. O antagonismo dele não vinha da maldade, mas da cegueira. Ele acreditava que oferecer dinheiro e estabilidade compensava tudo. Não via a própria solidão refletida nos olhos dela. Ao falar de prazos e condições, evitava encarar o desconforto que crescia dentro do peito. Era mais fácil tratar aquilo como negócio do que como escolha humana. O contrato era um escudo, uma forma de não sentir, de não se envolver além do necessário. Mas algo começou a rachar. A forma como ela permanecia em silêncio, sem submissão exagerada, o desestabilizou. Ele não estava acostumado a pausas. Sempre que alguém hesitava diante dele, era por medo ou interesse. Com ela, era diferente. Havia dignidade naquele silêncio. Isso o irritou e o intrigou ao mesmo tempo. O antagonista começou a enfrentar não uma pessoa, mas um espelho inesperado. Ali, naquele escritório luxuoso, ele deixou de ser apenas o homem poderoso com uma exigência fria. Tornou-se alguém em conflito com a própria consciência. O desejo por um herdeiro continuava, mas já não era limpo, nem simples. Pela primeira vez, o verdadeiro obstáculo não estava fora, mas dentro dele mesmo, crescendo a cada segundo de silêncio compartilhado. O primeiro encontro não aconteceu como ele havia planejado. Não houve convocação direta, nem imposição. Houve um convite tímido, quase deslocado, para um jantar simples demais para o padrão dele e sofisticado demais para o mundo dela. Quando ela chegou, sentou-se com cuidado, como se a cadeira pudesse quebrar sob o próprio peso da situação. As mãos repousavam no colo, os olhos percorriam o ambiente buscando algo familiar, mas encontrando apenas estranhamento. Aquele jantar era o início real de algo que nenhum contrato previa. Ele tentou conduzir a conversa como fazia nos negócios, mas percebeu rapidamente que isso não funcionaria. Ela respondia pouco com frases curtas, escolhidas com atenção. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio de coisas não ditas. O garçom passou. Pessoas riram ao redor, mas para ela tudo parecia distante. O prato esfriou enquanto o coração batia rápido demais. Ele observava cada gesto contido, cada desvio de olhar quando alguém passava perto demais e sentia algo inesperado apertar o peito. No carro, o caminho pareceu mais longo do que realmente era. A cidade iluminada refletia no vidro, criando sombras em movimento. Ela respirava fundo, reunindo coragem para algo que nunca disse a ninguém. A voz saiu baixa, quase inaudível, mas clara o suficiente para mudar tudo. Disse que nunca esteve com ninguém. A confissão não foi pedido nem desculpa. Foi verdade entregue crua, sem proteção. Ele apertou o volante, sentindo uma culpa que nenhum dinheiro resolveria. Aquela frase atravessou o acordo como uma rachadura. Tudo que era prático perdeu firmeza. Ele pensou nos prazos, na família, no herdeiro, mas nada parecia tão urgente quanto o que acabara de ouvir. Pela primeira vez, o poder não dava respostas. O silêncio dentro do carro era pesado, mas diferente do escritório. Era humano. Ele percebeu que estava diante de algo irreversível, não pelo ato em si, mas pela responsabilidade que ele exigia. Ao chegarem, ele a acompanhou até a porta do quarto. A mão dele ficou suspensa no ar, incapaz de girar a maçaneta. O plano gritava para ser cumprido, mas algo maior o impedia. Não assim, murmurou,
quase para si mesmo. Rasgou mentalmente o que havia escrito em cláusulas. Naquele instante, o evento de giro se completou. A decisão de não avançar sem escolha real mudou o rumo da história. Ela o encarou surpresa, sentindo alívio misturado à confusão. Nada aconteceu além daquele gesto interrompido, mas tudo mudou. O acordo deixou de ser imposição e virou possibilidade. Ali, na pausa mais longa de suas vidas, o destino desviou do caminho esperado e abriu espaço para algo que ainda não tinha nome, mas já exigia tempo, cuidado e verdade. Nos dias seguintes, o ritmo entre eles mudou sem aviso. Não houve anúncios nem promessas, apenas pequenos gestos que se acumulavam. Ele passou a chegar mais cedo ao prédio à noite, como se tivesse assuntos pendentes consigo mesmo. Ela continuou trabalhando, mas agora havia encontros breves na copa vazia. Olhares que duravam um pouco mais, silêncios menos pesados. O contrato permanecia guardado, intacto, mas já não mandava em nada. Entre eles, a tensão deixou de ser ameaça e virou espera. Começaram com conversas simples, quase banais, café compartilhado em copos descartáveis, comentários sobre o cansaço, risadas contidas que surgiam sem permissão. Ela falava da irmã, do bairro, de pequenas conquistas que nunca pareceram importantes antes. Ele ouvia mais do que falava, descobrindo um mundo que sempre ignorou. A diferença social continuava ali, visível, mas já não era um muro intransponível. Pela primeira vez ele não tentava conduzir, apenas acompanhava. A proximidade cresceu com cuidado, sempre respeitando limites claros. Quando ele tocava a mão dela por engano, recuava primeiro, pedindo desculpa com os olhos. Ela, aos poucos, deixou de encolher os ombros, permitindo-se existir naquele espaço novo. O desejo era silencioso, contido, feito de respirações mais lentas e atenção redobrada. Não havia pressa. O tempo, antes inimigo, virou aliado. Cada pausa reforçava a escolha consciente de continuar. Internamente, ela lutava contra o medo de se iludir. Parte dela acreditava que aquilo era provisório, um intervalo antes do mundo real impor seu peso novamente. Ainda assim, algo florescia. Ela começou a se sentir vista, não pelo que podia oferecer, mas por quem era. Isso a fortalecia e a assustava ao mesmo tempo. Pela primeira vez, pensou que talvez merecesse mais do que sobreviver. Pensou que pudesse escolher, mesmo com medo. Ele enfrentava outro conflito. A família pressionava, os telefonemas se tornaram mais frequentes, as cobranças mais diretas. O herdeiro ainda era exigência, mas agora carregava um rosto, uma história, uma responsabilidade emocional. Ele começou a questionar tudo o que sempre aceitou como verdade. Descobriu que poder não impedia a solidão e que controle não substituía vínculo. Cada noite ao lado dela, mesmo sem toque, desmontava suas certezas antigas. A tensão entre eles crescia, não pelo que faltava, mas pelo que se construía. Quando finalmente se sentaram frente a frente, longe do prédio, longe do trabalho, ele falou sem contratos. Disse que não queria mais decidir sozinho. Perguntou o que ela queria, de verdade. A pergunta pairou no ar como um desafio e um convite. Ela respirou fundo, sentindo que aquela resposta mudaria tudo. E mudou. Ao dizer que queria tempo, respeito e verdade, ela não pediu pouco. Pediu tudo o que importava. Ele aceitou com um gesto simples, inclinando a cabeça, como quem reconhece algo maior que si. Naquele instante, o desenvolvimento da história se firmou. Não havia mais acordo frio, apenas duas pessoas avançando juntas, carregando tensão, desejo e a lenta aproximação de algo que começava a se parecer com amor. A noite em que tudo se revelou não trouxe barulho nem pressa. Trouxe um silêncio profundo, quase sagrado. Eles estavam frente a frente, a luz baixa desenhando sombras suaves nas paredes. O contrato, esquecido em uma gaveta, parecia pertencer a outra vida. Ele respirou fundo antes de falar, como quem se despe de uma armadura antiga. Disse que o herdeiro ainda era uma pressão real, mas que não suportaria alcançá-lo passando por cima dela. A verdade, finalmente, ocupou o espaço inteiro. Ela ouviu com o coração acelerado, sentindo o peso e a delicadeza daquele momento. Pela primeira vez, não se sentiu menor diante dele. O medo ainda existia,
mas agora vinha acompanhado de confiança. Ela disse que não seria escolhida por obrigação, nem entraria em nada que a anulasse. Falou da virgindade sem vergonha, como parte de quem era, não como moeda. A voz tremia, mas não recuava. Ali, ela se revelou inteira, sem defesas. Ele se aproximou devagar, deixando claro cada gesto. Parou a poucos passos, esperando permissão que nunca havia pedido a ninguém antes. Quando ela a sentiu, quase imperceptível, algo se quebrou e se refez dentro dele. Se você chegou até aqui sentindo essa tensão, se inscreve agora e comenta o que você faria no lugar deles, porque esse momento muda tudo. A mão dele tocou a dela com respeito, selando uma decisão que não vinha do poder, mas da escolha. O toque foi simples, mas carregado de significado. Não havia urgência, apenas presença. Ele prometeu que nada aconteceria sem vontade compartilhada, sem tempo, sem cuidado. A palavra herdeiro perdeu o peso de comando e ganhou outro sentido distante, quase secundário. Ela sentiu lágrimas nos olhos, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez, percebeu que não estava sendo conduzida, mas acompanhada. A revelação maior não foi o desejo, mas a renúncia. Ele abriu mão do controle absoluto, algo que nunca fez por ninguém. Admitiu que preferia enfrentar a família, o julgamento e até a solidão, do que ferir a dignidade dela. Esse gesto redefiniu tudo. O conflito externo ainda existia, mas o interno começava a se resolver. Ele deixou de ser antagonista e se tornou alguém em transformação. Ela, por sua vez, sentiu-se autorizada a querer, não por pressão, mas por escolha. O clímax não foi um ato físico, foi a consciência clara de que ambos estavam ali por vontade própria. O passado dela, simples e silencioso, encontrou espaço no mundo dele. O futuro, antes fechado em cláusulas, se abriu em possibilidades reais. Quando se afastaram naquela noite, nada havia sido consumado, mas tudo havia sido decidido. O acordo morreu ali. No lugar dele, nasceu algo mais frágil e mais forte ao mesmo tempo. Uma relação construída sobre respeito, espera e verdade. E naquele instante decisivo, a promessa do título se transformou. O herdeiro só faria sentido se viesse do amor, não da imposição. Os dias que vieram depois foram feitos de ações silenciosas, não de discursos. Ele começou enfrentando o que sempre evitou. Sentou-se à mesa da família, ouviu cobranças, interrompeu expectativas alheias com uma calma firme. Disse que teria um herdeiro quando fosse fruto de escolha, não de medo. Não deu detalhes, não pediu permissão. Pela primeira vez, colocou limites claros. O desconforto foi grande, mas necessário. Ao sair dali, sentiu um peso antigo se desfazer, como se tivesse recuperado algo que nem sabia ter perdido. Ela também mudou. Passou a caminhar com mais firmeza pelos corredores. Não por orgulho, mas por consciência. Já não abaixava tanto o olhar. Já não se escondia nos próprios gestos. Ele a incentivou a estudar, a pensar em outras possibilidades além da limpeza noturna. Não como favor, mas como reconhecimento. Eles conversavam sobre o futuro com cuidado, sempre respeitando o ritmo dela. Cada decisão era compartilhada, cada passo explicado e consentido. Quando a proximidade finalmente aconteceu, foi simples e humana. Nada de pressa, nada de cobranças. Houve mãos que tremiam, respirações profundas, pausas longas. Houve escolha em cada gesto. Ela não sentiu medo, sentiu presença. Ele não sentiu poder, sentiu responsabilidade. Aquilo não foi cumprimento de acordo algum, foi encontro. O corpo dela não era meio para um fim. Era parte de uma história que se escrevia com delicadeza. O tempo seguiu, e com ele vieram mudanças concretas. Ela deixou o quarto apertado, ajudou a irmã, ampliou horizontes. Ele abriu espaço na própria vida, não apenas no apartamento, mas nas prioridades. O herdeiro deixou de ser cobrança diária e virou possibilidade distante, tranquila. Quando a notícia chegou, não veio como surpresa calculada, mas como consequência natural de um vínculo real. Ele a abraçou em silêncio, sentindo que aquela nova vida não preenchia uma lacuna social, mas um espaço emocional. Ela chorou, não de medo, mas de gratidão. Nada havia sido imposto. Tudo havia sido construído.
A reparação não estava apenas no resultado, mas no caminho percorrido juntos. Ambos haviam mudado, não para se encaixar em expectativas externas, mas para honrar o que haviam se tornado um para o outro. Assim, o desfecho se fez com ações, não promessas. Ele protegeu, ela escolheu. Ele aprendeu a esperar. Ela aprendeu a confiar. O herdeiro, quando finalmente existiu, não foi símbolo de poder, mas de transformação. Um fruto de respeito, tempo e amor consciente, capaz de curar não só uma linhagem, mas duas vidas que antes jamais teriam se encontrado. Algumas histórias não falam sobre riqueza ou pobreza, mas sobre o momento em que alguém decide não repetir o que sempre foi imposto. Ele achou que precisava de um herdeiro para manter um nome. Ela achou que precisava aceitar para sobreviver. Nenhum dos dois sabia que a verdadeira mudança viria quando ambos escolheram respeito antes do resultado. O amor não apareceu como promessa grandiosa, mas como prática diária, feita de espera, escuta e responsabilidade. O que transformou tudo não foi o contrato rasgado, mas a consciência despertada. Ele aprendeu que poder sem humanidade gera vazio. Ela descobriu que dignidade não se negocia, se afirma. O herdeiro, palavra tão pesada no início, perdeu o tom de exigência e ganhou sentido humano. Tornou-se consequência, não objetivo. E isso mudou o valor de tudo que veio depois, porque nada nasceu da imposição ou do medo. Essa história lembra que o consentimento não é detalhe, é fundamento, que o tempo de alguém deve ser respeitado, não acelerado por conveniência, que relações verdadeiras se constroem quando ambos podem dizer sim ou não, sem perder o próprio lugar no mundo. Eles não se salvaram por acaso, mas por escolhas conscientes, feitas mesmo quando eram difíceis e custosas. Se essa história tocou você, se acredita que amor verdadeiro nasce do respeito e não da pressão, escreva amor nos comentários, porque no fim, não é sobre um herdeiro, um contrato ou um império. É sobre duas pessoas que decidiram quebrar ciclos e provar que a dignidade pode ser o começo de tudo.